pessoal, tudo jóia? Estamos começando agora a aula 3, tá? Vou dividir também ela em etapas. É o seguinte, depois da nossa reunião, eu achei um pouco bem apropriado que eu fizesse um exercício com vocês aqui na aula de imaginar, né, como que ficaria, como que poderia ser essa organização na prática. Porque como eu disse na última aula, o próximo passo agora que vocês já estão fazendo, na verdade, né, é as buscas dos artigos, né, nos diferentes meios e fontes, para que vocês comecem a ter material para escrita, né? E aí, então, nessa nossa aula 3, eu coloquei aqui para vocês alguns sites de plataforma de busca que eu uso, que eu vejo colegas usando, então acho que vocês vão estar bem servidos com esses 4. Além do Google Geral também, que vocês podem digitar lá em inglês, por exemplo, no Google Geral, que às vezes vem coisas que no Google, né, o School ou o Google Acadêmico não vem, tá? Então é sempre uma opção usar o Google Geral, apesar dele não ser uma plataforma de busca científica, né, com restrita, né, para trabalhos científicos. Então, como eu disse, né, na última aula tem o ScienceDirect, o PubMed, que é do NSBI, que é muito bom, muito artigo, muitos disponíveis. Tem o periódico CAPES também, que vocês podem acessar. Aí, geralmente, no periódico CAPES, às vezes é bom conhecer a revista, tá? Para poder entrar. E o Google Acadêmico. Aí, eu queria fazer com vocês agora um exercício de antes de pensar. Nós vamos fazer isso nessa aula também. Métodos de busca, como otimizar, fazer busca avançada. Eu vou fazer com vocês um exercício como se eu estivesse também me planejando para escrever um projeto de monografia. Então, esse exemplo, imagino que não vai ter ninguém, pelo que eu vi dos contextos aqui das monografias, não vai ter ninguém trabalhando com isso. Eu também não trabalho com essa área que eu estou propondo aqui no exemplo. Até para ficar um pouco mais justo de ser uma área que eu não conheço, então eu tive que fazer algumas buscas para minimamente estruturar um referencial teórico, e é isso que eu vou, né, agora desenvolver com vocês. Então o exemplo seria isso, o meu tema inicial seria esse: resistência a beta-lactâmicos por bactérias em esgoto. Então, gente, é o seguinte, é o meu tema. É claro que esse meu tema já tem um pouquinho de refinamento. Por quê? Eu não estou falando de resistências a antimicrobianos, nem a antibióticos. Estou falando de resistências a um antibiótico específico, que é o beta-lactâmicos. Então, eu já tenho que ter uma construção teórica, né, do porquê beta-lactâmicos, né? Então, tem que ter uma construção teórica, né, que seja da prática, né, que no caso de vocês, muita gente, eu me lembro, que tinha seu interesse focado em coisas que na prática viram que era um gargalo, que não tinha muita informação sobre aquilo, ou que aquilo é uma coisa muito recorrente, tá em vigência, né, assim, os surtos, as dificuldades de lidar, etc. Então, eu nem sei se beta-lactâmicos vai ser o melhor a ser estudado e tudo, porque eu tô tentando fazer um raciocínio minimamente fiel ao que eu tô propondo para vocês, mas eu confesso que eu não tô dedicando tanto que vocês estão dedicando para poder afirmar que esse é um bom projeto de monografia, tá? Mas o que eu tô querendo dizer é que eu já tô fazendo um recorte do meu tema, mesmo não tendo ainda meu problema delimitado, tá? Porque eu sei que se eu fosse falar de resistência a antimicrobianos, ou eu pelo menos acho que eu estaria ampliando demais. Então eu queria fazer um pouco mais específico. Então eu foquei em uma classe de antibióticos, beta-lactâmicos, por bactérias em esgoto, tá? Aí, o que geralmente pode ser feito, né? O que eu sugiro que vocês façam? Quem ainda não desenvolveu nenhuma estratégia, porque as estratégias de como buscar, de qual que está funcionando mais, isso aí vocês vão aprendendo com o tempo, às vezes muda um pouquinho de acordo com a área, com a sua familiaridade com o assunto, mas se você está começando agora, se você não está tendo bons resultados, essa é uma opção de como fazer, tá?
Então imagina que nesse exemplo, esse tema é o seu tema. Então, você vai pensar aí, põe no seu papel, à medida que você vai acompanhando a aula, e escreve o seu tema. Beleza, no lugar do exemplo. Aí você vai digitar no Google Geral, no Google Acadêmico, em português e inglês esse seu tema. Você vai copiar essa frase, colar lá no Google Tradutor e vai usar tanto a parte em português quanto a parte em inglês, né? Você vai abrir uma aba na internet e vai clicar e colar copiar e colar no Google Acadêmico, outro no Google Geral. E aqueles outros sites, Bela, que você mandou? Muito bons, mas agora eu acho que você pode começar por esse caminho e depois que você tiver o problema, a sua hipótese, seu objetivo, aí você gasta mais tempo procurando nos outros sites, tá? Como eu fiz, eu acho que é um primeiro momento que você poderia pensar dessa forma. É claro que esse processo de escrita é um processo que você vai refinar até o dia de entregar. Então, é um processo, né, assim, bem laborioso. Então, você vai mudando, à medida que você vai lendo mais coisas, à medida que você vai repensando, à medida que você vai escrevendo, que às vezes você pensa em escrever de uma forma, na hora que você põe no papel, você vê que não ficou tão bom, etc. Ou então tem outras ideias mais bacanas. Então é isso para começar, porque aqui no Google vai te retornar os principais trabalhos, né, que temos. Então você tem que conseguir ler uns 3, 4 do que retornar, ler também daquela forma, visão dinâmica do trabalho, porque às vezes ele não vai estar tão dentro daquilo que você quer, apesar de ter retornado ele, né, aquele trabalho, ou então ele vai estar com um título muito bom, mas o que está lá não é tão útil, tá? Outra coisa é ler revisões. Deixei bem grande para vocês verem. Por quê? Vocês estão escrevendo revisão, né? Então, vocês estão escrevendo um projeto onde vai envolver um processo de revisão para escrever uma outra revisão, que é a monografia mais elaborada, né? Estou falando no caso de quem vai fazer, que a maioria, no modo revisão, tá? Quem vai fazer no modo original, com a parte toda empírica, também é importante ler para a definição do problema, da hipótese, do objetivo. Mas depois, automaticamente, você vai começar a ler muito o artigo original, porque você vai precisar comparar valores, né? Como que eu posso dizer? Resultados estatísticos. Então, isso vai ser um processo natural, tá? E geralmente isso daí você não vai ter dúvidas, que quando você começar a fazer, você já vai, né, pegar o fio da ninhada e vai. Agora, quem faz revisão já tem mais dúvida, porque como o seu espectro de busca o mundo, né, acadêmico, as publicações científicas, é uma infinidade de opções. Então, a minha sugestão é essa. Para quem ainda não começou, para quem não está conseguindo sair do lugar, para quem está com dúvida, tá? Aí você vai ler as revisões, tá? E aí eu sugeri aqui alguns sites, né, algumas revistas, que é a Annual Reviews, muito boa. A Famous Microbiology Reviews também é fantástica. A Famous, né, não nem falar. A Famous Annual Reviews são fantásticas. Nature Reviews e a Frontiers. A Frontiers, ela não tá tão no nível, digamos assim, de fama dos outros, tá? Dessas outras não. Contudo, a Frontiers, ela tem várias, tem a Frontiers em Microbiology, tem revisões dentro da Frontiers. Então, ela é uma revista meio que de amplo espectro, sabe? Ela recebe trabalhos de várias áreas. Então, tem muitos trabalhos bons dentro dos vários que ela recebe. Então, eu acho que vale a pena tentar. Mas para utilizar, você vai entrar no site dela. Pode ser a Frontiers em Microbiology. E aí, lá dentro, você vai fazer a busca. Acima tem, né, a chave, né, o espaço para você clicar e colocar a busca. E abaixo tem um menu onde você escolhe o tipo de trabalho. Então, eu sugiro que vocês comecem lendo revisão. Aí vocês vão escolher a revisão por relevância, no sentido de que revisões importantes, aquelas que têm tudo a ver com o seu tema. Pode ser uma revisão de 10 anos atrás, mas se ela tiver tudo a ver com o seu tema, você tem que ler. E revisões mais recentes, ainda que não tenha muito a ver com o seu tema, até porque você tem que ficar feliz, né? Se tiver uma revisão recente, muito próxima do seu tema, você vai ter que mudar um pouquinho para não ficar copia e cola. E aí, ok, então,
primeiro eu tinha um tema, um pouquinho já delimitado, estou começando a pensar no meu problema, na minha hipótese, no meu objetivo e na minha fundamentação teórica. Essa aula eu quero chegar na fundamentação teórica, que é o referencial teórico, né? Peraí, eu acho que eu já salvei o PDF aqui, ficou errado, agora que eu vi. Não salvei o PDF não. Só consertar aqui que é objetivo. Fundamentação teórica do objetivo, tá? Aí, o que vai acontecer? Vamos lá. Vocês vão, a partir desses trabalhos que vocês leram, vocês vão agora montar esse texto, né, do seu problema, a frase da sua hipótese e a frase do seu objetivo. É claro que você vai montar a primeira versão. Isso pode mudar, principalmente o objetivo, tá? Por quê? Porque você vai montar a sua pergunta, a sua hipótese com base nessa primeira leitura, nesse início de trabalho. Mas você tem que ter, né, um norte. E esse vai ser o seu primeiro norte. E aí você vai trabalhar em cima desse primeiro norte e, se for necessário, você vai fazendo adequações e mudando um pouco o seu objetivo de acordo com aquilo que você encontrar e você for convencido pelas leituras que você fizer de que vai ser mais importante ir para um ou outro caminho, tá? Então, dentro desse tema, resistência a beta-lactâmicos por bactéria no esgoto, depois de ler, eu li mesmo, viu, gente? Alguns trabalhos fazem naquele exercício lá de jogar no Google acadêmico, tudo tradicional, dar uma olhada rápida nas revisões, eu formulei um problema. Então, meu problema é: o fato dos esgotos receberem grande carga de bactérias e de fármacos ainda ativos, via urina e fezes, né, das pessoas, o contato direto desses seria um ambiente propício para a seleção de bactérias resistentes a beta-lactâmicos. A lactâmicos? Que é uma pergunta, né? Então, eu quis dizer o seguinte: então, já que o esgoto recebe esses compostos químicos que ainda têm uma forma ativa, o fato das bactérias ficarem um tempo em contato com eles pode fazer com que elas sejam selecionadas e assim adquirir resistência? A minha resposta à minha pergunta é que sim, isso pode acontecer. Então aí, a partir do momento que eu digo que sim, eu tenho que converter o meu problema numa frase afirmativa, que é a minha resposta. Então eu vou dizer o seguinte: sim, a água de esgotos são um ambiente propício para a seleção de bactérias resistentes a beta-lactâmicos. Beleza? Aí, se eu então tenho essa hipótese, né, de que eu vou ter a presença das bactérias lá, então o meu objetivo, qual é o trabalho? É investigar a presença de bactérias resistentes a beta-lactâmicos em água de esgoto. E as implicações clínicas. Como é uma revisão, é muito difícil eu fazer um trabalho robusto somente falando, sem entrar nas implicações. Por quê? Porque se eu fizesse somente uma investigação da presença da bactéria, ia ser um texto chato que eu ia ficar dizendo assim: tal lugar, em tal país, foi detectado, sei lá, exemplo, Staphylococcus, aí, qualquer. Foi detectado Pseudomonas, outro, Burkholderia, tal, Klebsiella, pneumoniae. Então eu ia falar só que tem uma aqui, tem uma ali, tem uma aqui, tem uma ali, sem entrar muito nas implicações clínicas, e o que isso causa para a nossa saúde, para os nossos sistemas de saúde, para a saúde pública como um todo, tá? Então isso é uma coisa que vocês podem pensar, né? Às vezes o tema é bem interessante e as implicações daquele seu tema pode ser um objetivo de estudo na revisão, que a revisão nos permite fazer isso, né? Essas extrapolações, ainda que seja no projeto, porque o meu projeto é o objetivo da minha monografia, né? Aí na monografia eu tenho que cumprir todo esse projeto na íntegra e com muitos detalhes. No meu projeto, esse projeto não é esse objetivo. No meu projeto eu só tenho que, com a revisão, que a gente vai chamar de referencial teórico, somente explicar, com base na literatura, o porquê, né, a importância que eu estou propondo aquele objetivo, tá?
Detalhe que nós temos que começar o objetivo sempre com um verbo no infinitivo, é uma ação, tá? Então, eu vou investigar a presença dessas bactérias e quais são as aplicações clínicas desse contexto, né? Das bactérias que são resistentes a beta-lactâmicos que estão em água de esgoto. Ok. Então, aí, se eu já estou com essa parte do trabalho, digamos assim, esse primeiro rascunho pronto, eu posso dar continuidade no fluxograma ali da escrita, né? Então, agora que eu já tenho um objetivo, aí eu já não preciso me preocupar tanto com ficar lembrando qual que era o meu problema, qual que é a minha hipótese. Só se você mudar muito seu objetivo, porque aí você mudando o objetivo, automaticamente você vai ter que mudar o raciocínio feito acima, tá? Que isso pode acontecer. A gente geralmente começa de cima para baixo, problema, hipótese, objetivo. Mas se você chegou à conclusão que esse objetivo precisa ser mudado, você altera, beleza? Então, vamos lá. Então, uma vez. Bom, continuando aqui, caiu, continuar aqui o vídeo. Eu estava dizendo, então, que já que nós temos, né, aqui nos slides anteriores definido a pergunta, resposta, objetivo, agora você pode parar de ficar se preocupando tanto com qual que é essa pergunta, qual é a sua resposta, e se focar sempre no objetivo. Então, o meu objetivo é esse. Então, você vai agora sempre lembrar qual que é o seu objetivo e tentar, com o seu referencial teórico, explicar para o seu leitor, com os dados da literatura, por que você tem aquele objetivo. Então, voltando, então, lembrando, meu exemplo é esse, né? O tema: resistência beta-lactâmica ou bactérias em esgoto. Então, agora eu vou fazer a fundamentação teórica do objetivo, que é o referencial teórico, que é explicar o meu objetivo utilizando a literatura. Para isso, eu preciso fazer uma organização das ideias, que é esse fluxograma do referencial teórico, né? E aí, eu tenho que sempre pensar, né, como que eu vou abordar esse tema, dando para o meu leitor as informações presentes nos trabalhos científicos, né, que ele precisa saber, né? E aí eu vou ter que fazer o meu recorte. E eu tenho que começar geralmente coisas mais gerais até coisas mais específicas para chegar no meu objetivo. Então, o número 1, eu pretendo começar esse meu texto falando sobre a importância dos antibióticos no modo geral. Então, eu posso fazer uma rápida, tipo 3 linhas, uma rápida retrospectiva histórica, 3 linhas, a partir de quando os antibióticos primeiros foram desenvolvidos, a revolução que foi isso para a saúde dos seres humanos de modo geral, 3 linhas e a referência de onde eu li isso. Aí eu vou citar a referência, ponto. E depois começa. E atualmente nós continuamos, né, necessitando do uso desses antibióticos, porque a gente tem visto que as bactérias se tornam resistentes desenvolvem mecanismos de resistência àquela determinada rota, né, de ação do antibiótico. E aí nós temos então que existe uma pesquisa que não para, né, muito elaborada e que contínua na busca de novos produtos, né, antibióticos que possam combater essas bactérias, especialmente essas multiresistentes. E aí, fiz uma contextualização geral, né, da importância de antibióticos. Aí no 2, eu vou para o próximo tópico, que é a importância dos beta-lactâmicos. Lembrando que no projeto, até mesmo a monografia, ideias, né? Então, por exemplo, importância dos antibióticos no geral, importância dos beta-lactâmicos. Isso daqui, esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, são as ideias que eu estou colocando no meu texto. Eu posso colocar isso dentro de um subtítulo, cada um, ou eu posso escrever isso no texto corrido. Qual que é a minha sugestão? Você não vai pôr um subtítulo se for uma informação de cunho geral, que tem muitos trabalhos sobre aquilo, tem muita informação sobre aquilo, para poder colocar, tipo, 2 parágrafos. Você só vai colocar um subtítulo com poucos parágrafos
se você começar já falando, ó, nesse tema aqui, esse assunto, esse subtópico não é muito conhecido na literatura, os trabalhos que abordam são esse, esse e esse. Então aí justifica, você já explicou para o seu leitor que você pôs só 2 parágrafos, porque não tem muita coisa. Não é o caso de importância de antibióticos no geral. Então, se você não estiver disposto de fazer aí pelo menos uns 3, 4 parágrafos sobre isso, não põe em subtítulo. Deixa um parágrafo para isso, 2 parágrafos para essa parte, para essa ideia, aí depois vem beta-lactâmicos, 1, 2 parágrafos também, tá? Aí é você que vai ver aí a coesão do seu texto para ver como é que vai ficar melhor. Mas eu tô querendo dizer que o fluxograma são de ideias, que eu tenho que falar sobre isso, começo isso, sempre uma ideia puxando a outra. Então depois que eu falei de antibiótico no geral, eu vou falar dentre os antibióticos, né, a classe dos antibióticos que podem ser utilizados, nós temos os beta-lactâmicos. Aí eu vou ter que falar todas as características dos beta-lactâmicos, os principais beta-lactâmicos, e já entro, aí eu falei isso. Aí depois qual que é a próxima ideia? Contudo, apesar, né, da importância das vias de ação, já serem bem conhecidas e de ter bastante efetividade nesses casos, é conhecido também que as bactérias, muitas delas podem sofrer um processo de seleção, sofrerem mutações e se tornarem resistentes àquele determinado antibiótico, né, no beta-lactâmico, que num outro momento, né, antigamente, ela não era resistente, né? Então aí tem todo o problema da resistência. Dentro do problema da resistência, aí também convém fazer uma explanação, pelo menos geral, assim, dos vários mecanismos de resistências, né, que envolvam beta-lactâmicos, porque eu já estou fazendo um recorte. Eu também não posso faltar mecanismos de resistência de antibiótico no geral. A não ser que seja uma frase bem sucinta para introduzir os mecanismos beta-lactâmicos, que são o que interessa aqui no caso. Beleza, fechei essa ideia. Aí depois, no 4, eu vou para a incidência de resíduos de fármacos antimicrobianos no esgoto. Que aí, por enquanto, eu estou explicando a importância do beta-lactâmico, do antibiótico, especificamente do beta-lactâmico, que as bactérias são resistentes, mas o que tem a ver o esgoto, né? Eu tenho que juntar, né? Assim, eu tenho que casar essas ideias, fazer uma sincronia. Então, o que nós sabemos, né? Também eu vou contextualizar com a literatura, sempre citando, né? Sempre com as citações. Depois dessa aula, falando sobre como organizar o seu referencial teórico e a forma de buscar os artigos, nós vamos falar das citações e das referências também, que eu sei que vocês têm muita dúvida sobre isso. Então, eu estava dizendo que aí você vai fazer essa sincronia falando sobre a incidência de resíduos de fármacos antimicrobianos no esgoto. Eu já pensei aqui na minha organização das ideias, né? Já comecei a organizar a parte de incidência dos resíduos. Por quê? Porque o principal problema que eu estou abordando é a presença deles mesmo, né? Eles estão lá, né, por uma questão de serem carreados aí pelos esgotos, tanto esgoto doméstico, esgoto de granjas, né, da parte toda veterinária, de fazendas, e também esgotos hospitalares, e aí eles chegam lá no esgoto. Aí eu falei isso no modo geral para antimicrobianos, e depois eu vou me esforçar mais para falar mais dos beta-lactâmicos e essas rotas de descarga, que é isso que eu falei, né? Os trabalhos, isso foi a pesquisa que eu fiz, né? Vi que tem trabalhos que relatam isso, né? Esse efeito da presença dos beta-lactâmicos sendo proveniente de rotas domésticas, veterinárias, hospitalar. Então essas coisas vão criando também essas subdivisões das ideias de acordo com o que se tem na literatura. E aí depois, né, que eu já contextualizei bastante, eu vou também para o meu grande problema, que é a incidência de bactérias resistentes aos beta-lactâmicos. Aqui eu já falei que as bactérias podem adquirir resistência, já falei quais são os mecanismos, mas aqui a ideia é mostrar também que já existe isso, que isso é um fato, né? Porque a revisão eu não tenho como testar isso, né? Porque eu não estou fazendo um trabalho original, que eu vou fazer a parte do experimental. Então, já que eu não tenho como ir lá, coletar o esgoto, isolar e falar, olha, tem mesmo, tem tantas disso, tantas são desse gênero, tantas daquele outro gênero, a resistência é assim, é assim.
não tem como fazer isso, então eu tenho que mostrar que já existem trabalhos que estão me resguardando para poder falar sobre esse assunto. Então existe, sim, já tem uma incidência de bactérias que são resistentes aos beta-lactanos. Aí eu posso citar as principais bactérias sem entrar muito nos detalhes, porque isso é a minha monografia. É só falar para poder... Pensa que você está somente justificando o objetivo do seu trabalho, você não está executando o objetivo do seu trabalho. Uma coisa é o referencial teórico, que é a fundamentação teórica do objetivo. Ele justifica do porquê você quer trabalhar com aquilo. Então você mostra a importância, já é falada, né, relatada na literatura, e também você dá informação de fatos que já existem, né, que é esse caso, por exemplo, da incidência de resistências aos beta-lactâmicos. Então, assim, eu não estou querendo propor uma revisão de uma coisa que ninguém estudou ainda. Então, já existe trabalho sobre isso, já sei que é um fato, então eu posso fazer uma revisão sobre isso. Senão, eu teria que fazer um trabalho original primeiro, para depois fazer uma revisão. E, por fim, dentro da minha organização de ideias, eu acho que é importante falar dos surtos de bactérias resistentes às penicilinas, cefalosporinas, cefamicinas e carbapenemas. Aqui, na verdade, pode ser várias coisas, porque aqui eu tô querendo, como meu objetivo é ver a presença dos fármacos, a presença das bactérias em função dos fármacos, da presença dos fármacos e as implicações clínicas. Então, essa parte dos surtos de bactérias resistentes a esses beta-lactâmicos é onde eu amarro e eu fecho no objetivo, né? Que eu quero ir para... Qual que é a consequência clínica disso? Que eu poderia pensar na consequência, por exemplo, ambiental. O que isso está fazendo com que a comunidade de um esgoto, que se eu conseguisse esse trabalho, né? Mas vamos supor que tenha um esgoto que recebe mais efluentes vindo do... recebe mais a rota principal hospitalar. De um outro que já não tem nenhum canal de hospital ligado. Eu espero que nessa tenha mais que na outra. Então, eu poderia ver, né, a ecologia, o que mudou das bactérias que normalmente, né, compõem ali eu poderia fazer isso numa estação de tratamento, pegar isso no início, no final do tratamento, para ver se eu estou conseguindo tirar a carga dessas bactérias resistentes também, entendeu? Poderia fazer um estudo ecológico e também voltado à questão da qualidade do tratamento. Bom, mas aí eu quis fazer, né, falando dos surtos, ou seja, as doenças que ocorrem dentro dos hospitais resistentes a tudo isso, né? Então, para dizer o seguinte, enquanto tiver bactéria resistente a esses beta-lactâmicos, existe o risco de ter as pessoas contraírem esse tipo de doença, mesmo que a fonte seja esgoto. Eu acredito que eu não iria, não sei, teria que olhar, mas até uma pergunta interessante dentro da minha pergunta maior. Será que existe já algum trabalho que relaciona isso? Eu acredito que não, mas eu poderia responder isso depois da minha monografia. Então aqui é um slide que eu gosto de fazer, eu não sei, eu acho que é didático, mas não sei se vocês vão gostar, mas deixa eu explicar. É o mesmo slide anterior, só que aquilo que eu falei, né? O nosso referencial teórico, que é aqui o item 4, ele tem o objetivo de, usando a revisão de literatura, explicar o meu objetivo, né? Justificar o meu objetivo. E aí, cada ideia presente no meu objetivo, não vou dizer palavra, porque tem uns que é 2 palavras e tudo, cada ideia presente no meu objetivo tem que estar justificada, tem que estar explicada dentro do referencial teórico. Então, quando eu falei, eu comecei tudo com os antibióticos para chegar nos beta-lactâmicos, né? Então, aqui em azul, eu justifiquei aqui, ó, logo no início. Aí depois, por que eu estou trabalhando com bactérias resistentes? Aí eu justifiquei em seguida. Depois o item 4 e o item 5, que é porque é água de esgoto. Porque a água de esgoto tem os fármacos e tem dentro desses fármacos tem o beta-lactâmico, né? Então, é um ambiente propício para o contato.
Depois no 6, por que eu quis dizer que eu quero investigar a presença das bactérias? Porque eu sei que existe uma incidência, ou seja, eu sei que vários trabalhos relatam a presença ou a incidência de bactérias naquele local, tá? Então, é uma coisa que eu posso trabalhar, porque, né, se eu tivesse poucos trabalhos falando de incidência, eu ia ter que trabalhar com outra coisa dentro desse tema. E por último, em 7, é as implicações clínicas. Eu sei que implicação clínica ficou um pouco geral, talvez que eu não li muita coisa, isso, né, desde implicação clínicas tem N vertente aí que pode abrir, mas, né, na minha humilde aqui, tentativa de fazer em tempo recorde aqui um exemplo do que vocês, do exercício que vocês têm que fazer de fato para o projeto de vocês e eu fazendo com esse exemplo, para poder justificar as implicações clínicas, eu pensei de falar dos surtos das bactérias que são resistentes a esses beta-lactâmicos e fecharia assim com a importância, digamos assim, da aplicação desse meu trabalho, né? Da gente saber que ainda existe surtos, por mais incrível que pareça, né? Sendo que os beta-lactâmicos foram um dos primeiros antibióticos a serem descobertos, né, e utilizados, e aí nós ainda temos bactérias resistentes, ou é um dos que mais temos, né, bactérias resistentes a eles, né, e isso talvez seja por isso mesmo, pelo fato de já ser usado há muito tempo, tá? Depois, aí para fechar essa parte da aula, a partir do momento que você já tem tudo isso daqui construído, aí você vai parar e pensar, ok, agora eu vou dar continuidade ao meu trabalho, ou seja, eu já tenho as ideias que eu quero falar, agora eu preciso achar trabalhos que falem disso de fato. Aí vocês vão lá naquele site de busca que está no primeiro slide, né, e vão usar os seus descritores, ou seja, palavras-chave do seu trabalho. Que eu elenquei aqui poucas: bactéria, esgoto, antibiótico, beta-lactâmicos e resistência. Então, essas palavras-chave é o que nós vamos usar para a próxima etapa do dessa aula 3 também, mas do próximo vídeo que eu vou fazer, tá ok? Então, vocês têm que pensar aí qual que é as palavras-chave de vocês. Eu coloquei 5, eu acho que para começar 5 é legal e depois vocês vão alterando. E nós vamos converter elas para o inglês para fazer a busca.